Olá, boa noite. Bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir vamos acompanhar os destaques. Detido agente do Serviço de Investigação Criminal envolvido no esquema de raptos no país. Agentes da Polícia de Proteção Civil efetuam disparos para dispersar vendedores do mercado Estrela, na cidade de Maputo. Encontra-se detido nas celas da PRM um nigeriano por tráfico de heroína, na cidade de Maputo. A pandemia da Covid-19 veio agravar as relações entre Moçambique e África do Sul, que, segundo o académico Carlton Cadeado, nunca foram das melhores. E vamos atualizar as notícias a esta hora. Um agente da Polícia de Proteção Civil, aliás, agentes da Polícia de Proteção Civil, efetuam disparos para dispersar vendedores no mercado Estrela Vermelha, na capital do país. A ação aconteceu no fim da tarde desta terça-feira. O mercado Estrela na cidade de Maputo é tido como um mercado que comercializa, na sua maioria, produtos roubados. Por isso, e não só, em finais do ano passado, o município de Maputo decidiu expulsar vendedores que, de forma ilegal, exerciam atividade naquele local. Como forma de garantir a ordem e segurança, a polícia tem feito a sua ronda naquele mercado e esta terça-feira não foi diferente. E com as novas medidas restritivas impostas pelo governo para travar a propagação da Covid-19, deu ainda mais aso aos agentes às suas buscas e rondas no famoso mercado. Desta vez, o trabalho seria de sensibilização ao uso de máscaras. Não obstante este facto, os moradores acusam a polícia de abuso de poder. Estes alegam que, sem motivo aparente, os agentes dispersaram pessoas com disparos de gás lacrimogéneo, o que deixou os moradores em pânico. No local eram visíveis os projéteis dos disparos. Aquilo explodiu, quase todos os moradores aqui ficamos em pânico. Ninguém escapou. A maior parte dos amigos, vendedores, até estávamos todos com olhos vermelhos. Tivemos que ir, mesmo em casa de banho, para lavar a cara. Lutávamos, mas caíamos dentro da banheira. O que me deixou muito mais agastado é ver as crianças também a correrem para a água, que não tem nada a ver com o mercado. Foi um momento de tensão e agitação, tendo deixado esta mulher gestante inconsciente, diz a nossa entrevistada. Todo o sítio as pessoas estavam a passar mal, senhoras idosas que vêm aqui estavam a passar mal. Tenho uma cunhada grávida lá em cima. Tenho minha irmã que tem bebê pequeno, estavam todos a passar mal, não estavam a manifestar. De repente, estamos a ver fumaça, todo mundo está a passar mal. Até eu que sou asmática passei mal. São muitos aqui que passaram mal, esses senhores. Este residente alega que alguns agentes da polícia não estão a seguir as recomendações do decreto presidencial. Nós consideramos que é uma injustiça, porque não se pode aproveitar o poder para gozar com a própria população que votou nessas pessoas. Estão a interpretar muito mal a lei. Aquilo que o presidente não disse para andar a lançar gás lacrimogéneo, as pessoas estão pacificamente sentadas. Nós não fizemos nenhuma rebelião, não fizemos tumulto, não resistimos em nada. Estamos pura e simplesmente sentados aqui. Não podem aproveitar serem polícias para cometerem desmandos. As denúncias sobre a má atuação da polícia têm sido reportadas frequentemente pela mídia. Organizações que lutam sobre direitos humanos têm vindo a denunciar violações graves da polícia tanto no período do estado de emergência como no estado de calamidade, ora em vigor. Está detido um agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal acusado de fazer parte do esquema dos raptos de empresários na cidade de Maputo. Uma investigação criminal conclui que o referido agente, que estava afeto à direção do Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo, fazia parte da indústria dos raptos que aterroriza a cidade e província de Maputo.
Não há nenhuma prova contra o que dizem. O que eu sei é que tem um processo em recurso só. Sou indiciado de roubo qualificado, pelo qual não se provou nada. Não sei nada e sei que o tribunal não provou nada. Se a Cernic tem provas contra mim que apresente, o que não foi possível mesmo diante do tribunal. Eu estou detido desde dia 30 de dezembro. Até hoje, fui metido na BO. Nem o juiz de legalização não chegou de me legalizar. Estou lá ilegalmente. Estive lá em contato com as pessoas, chamaram para procurar entender o que está acontecendo dentro da cadeia. Nada está a ser dito até hoje. Desde dia 30 de dezembro eu estou lá. O acusado também assaltava pessoas indefesas com recurso à arma de fogo. Foi detido um cidadão membro do Cernic, afeto à direção da cidade de Maputo, envolvido na prática desses dois tipos legais de crime. Falamos de crime de roubo e tentativa de rapto. Temos de informar que este membro do Cernic formou uma quadrilha que se dedicavam aos crimes de roubo, com recurso a armas de fogo e rapto ao nível das cidade e província de Maputo. O porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo, Hilário Loli, afirma que a instituição não acoberta casos desta natureza. Foi reforçada a tolerância zero para todos os atos criminais e comportamentos desviantes praticados por alguns membros desta instituição. Portanto, o Cernic repudia este tipo de comportamento, pois não faz parte dos desígnios da instituição acobertar comportamentos desviantes dos seus membros. Por isso, foram acionados todos os instrumentos legais para sancioná-lo criminal e disciplinarmente. Deste modo, o Cernic promete não dar trégua às práticas criminais envolvendo seus agentes e não só. A TV Sucesso reportou esta segunda-feira, o caso de uma menor de 12 anos que foi encontrada morta nas águas das salinas do bairro Mussumuluco, no município da Matola. Afinal, a menor não morreu afogada, mas sim foi violada sexualmente e assassinada após o ato. Quando o corpo da menor de 12 anos foi encontrado, aventava-se a possibilidade de a mesma ter perdido a vida por afogamento. Entretanto, após a retirada, constatou-se que a vítima foi violada sexualmente, assassinada e atirada ao rio. Então, na segunda-feira, de manhã no coiso, àquela hora das 7, apareceu um pescador a vir nos dizer que a criança está na água. Dito feito, fizemos busca-captura, fomos ver a criança onde é que estava. Voltamos, tomamos conhecimento aqueles dos barcos, tanto Matola Rio, tanto esses pescadores, é que já nos conseguiram nos detalhar. Conseguimos alcançar a criança, conseguiram tirar a criança da água. Foi assim que aconteceu. A criança foi violada, batido, morreu fora da água e eles levaram a criança e meteram na água. Alguns vestígios encontrados sustentam a tese de violação e assassinato. Não foi violação. Eu acredito que, desculpa, a morte daquela menina pode ser uma pessoa que violou, aquela menina reconheceu e viram que melhor fazer o que matar a criança. Então, no mesmo domingo, saiu mais um outro grupo, às 16. Foi até ao beiro do mar é que encontraram um chinelo. Às 18. E achamos de que foi violação sexual porque vimos a menor da maneira como estava. Na água encontramos que tinha abrido as mãos e os pés. Se não tinha sangue, mas estava inchado a cabeça e tem um lado que estava aleijado aqui atrás. Que demonstrava de que a menina foi batida e não tinha água dentro da barriga. A família da vítima fala de insegurança naquela zona e clama pela intervenção das autoridades policiais. É muito triste o que aconteceu com aquela criança. Nós sabemos, nós não sabemos, mas estamos a pedir a justiça. Como decorreu, assim, como ela morreu. É muito doloroso. As pessoas que têm passado lá, cultivam lá, relatam esses acontecimentos, que não é fácil ir uma mulher sozinha. Mesmo duas é um risco. Porque são muitos por ali, assim, até eles quando dizem que às vezes ou ficam em cima das árvores.
ou por aqueles arbustos aí, os mangás aí assim, vendo a pessoa passar, então quando já às vezes atacam. Para nos socorrer, porque as pessoas vivem naquelas machambas de mozal à procura de pão, à procura de qualquer coisa para alimentar a família em casa. Agora temos medo de chegar lá. A família da vítima está inconsolável, não apenas pela perda da menor, mas pelas circunstâncias em que a mesma perdeu a vida. São imagens de Valdo Massinga, Filipe Muyanga, TV Sucesso. Está detido na cidade de Maputo um nigeriano de 29 anos de idade, acusado de tráfico de droga, especialmente a heroína. Um indivíduo de nacionalidade nigeriana, este que é indiciado na prática do crime de tráfico e outras atividades ilícitas, estava a falar aqui de tráfico de drogas. Este indivíduo foi detido num processo relacionado, ou num processo que está em curso desde o mês de novembro, onde foi apreendida uma quantidade de uma substância que, submetida a testes laboratoriais, testou positivo para uma droga do tipo heroína. Esta droga foi apreendida numa agência de transporte ou numa agência de transporte expressa de mercadorias, cita ao nível da cidade de Maputo, e a partir deste momento foi detido um indivíduo. Temos a referir que está já um indivíduo detido ou sob custódia num dos estabelecimentos penitenciários de Maputo, indiciado na prática deste indivíduo, deste tipo ilegal de crime, que era o indivíduo que pretendia fazer a entrega da mercadoria ou o envio da mercadoria a um indivíduo até neste momento desconhecido na Austrália. Este indivíduo foi detido na semana finda, indicado como o proprietário desta mercadoria ou desta droga. Isto para dizer que todos os indícios indicam para estes dois indivíduos de nacionalidade nigeriana pela prática deste tipo legal de crime, e estão em curso todas as diligências para a neutralização de todos os indivíduos envolvidos na prática deste tipo legal de crime. Cidadãos do bairro da Munhava, na cidade da Beira, ignoram o uso da máscara e de outras medidas de prevenção da Covid-19, alegando que a doença não existe. Reina um otimismo no seio da população moçambicana residente na cidade da Beira com relação à inexistência da Covid-19 nesta parcela do país. Nos outros países estão a morrer militares, aqui só a virar, Maputo morreu 3 pessoas, Tudo porque, de acordo com os nossos entrevistados, se a Covid-19 existisse, as autoridades sanitárias teriam, através da comunicação social, mostrado os doentes e mortos pela pandemia. Nos outros países, por exemplo, no europeu, por exemplo, até Portugal, por dia eles mostram o caso de morto. Então aqui não mostra, só que dizem que só estão a morrer, Então o caso não mostra, pelo menos já mostrar um corpo, 3 corpos, dizer que estão a morrer pessoas com coronavírus, estão aqui. Não mostra, só que dizer que está-se a morrer, está-se a morrer. É assim? Tal que este vendedor de carne do mercado central do populoso bairro da Munhava, na cidade da Beira, muitos outros ignoram as medidas de prevenção. Esqueci em casa. Esqueceu em casa? Sim. Mas esqueceu mesmo sabendo que é um risco andar sem máscara? Ouvi, sim, mas esqueci. Estou a ir, assim. Mas porque desistir é saída dos fracos, o braço feminino da Frelimo, que juntou-se à luta contra a pandemia, persiste em incutir na população a necessidade de se prevenirem da Covid-19. Pior neste sítio aglomerado onde estamos no mercado. Há aquela transmissão diária. É preciso você fechar sua boca, seu nariz, começar a andar. A quem for a cruzar com ele, cumprimentar enquanto você está mascarado, para não espalhar a saliva, para não abranger a outra pessoa a doença. Sem máscara é fácil ser contaminado. Sabe disso? Agora o que se passa, minha filha? Esqueci também em casa. Esquecer em casa a máscara. E você? Espera um bocadinho, deixa eu fazer. Ah? Então usa lá. Põe, filha, põe. O problema não é nosso, o problema é seu.
Você vai perder a vida, vai contaminar você e sua família toda em casa. É bom assim? Então é preciso usar máscara. Se alastrar, vamos ter muitas infecções e as pessoas vão morrendo. É isso que nós não queremos. O partido Frelimo, o MM, o Aclin, estamos a lutar, a sensibilizar para poder não haver muita contaminação na província de Sofala. Refere-se que na capital provincial de Sofala, o partido Frelimo é primeiro a desencadear campanhas de sensibilização da população para o cumprimento das medidas que podem, de certa forma, salvarem vidas. Algumas escolas primárias, ao nível da cidade de Maputo, garantem a prevenção da Covid-19 através do cumprimento das medidas recomendadas pelas unidades sanitárias. Nos últimos dias, o número de infectados pela Covid-19 no país tem estado a disparar de forma extraordinária, bem como de óbitos devido à doença. A TV Sucesso visitou esta segunda-feira algumas escolas primárias na cidade de Maputo para ver de perto o nível de preparação das instituições na prevenção da Covid-19. Baldes de água para lavagem das mãos e pessoal da medição de temperatura em prontidão é o que se viu na Escola Primária Completa do Triunfo para a higienização dos alunos. Temos água disponível, não há nenhum problema de água, os sanitários também estão todos sem nenhum problema e vamos também trabalhar com os nossos alunos, com os nossos professores, com os nossos colegas, não é? Para reforçarmos as medidas de segurança. Na Escola Primária 3 de Fevereiro, outra visitada pela nossa equipa de reportagem, as condições de higiene são impecáveis. Logo à entrada, os professores recepcionam os alunos com balde de água e sabão. Temos o pessoal que fica ali na entrada para medir a temperatura e temos baldes também que contêm torneiras, que quando o aluno entra, há um professor que vai medir a temperatura, há um professor que abre a torneira para a criança não ter que tocar na torneira. Apenas vai ter o sabão líquido e depois lava as mãos. O comportamento dos alunos na prevenção da doença é satisfatório, refere Joaquim Macombe, diretor pedagógico desta instituição. Os alunos estão a se comportar bem, porque como já vinhamos trabalhando com eles desde o início das aulas no dia 2 de novembro, eles têm optado mesmo por seguir as recomendações. A prevenção da Covid-19 também está sendo levada à risca na Escola Primária Completa de Xiango. Está tudo a posto, temos colegas aí que quando as crianças necessitam de irem à casa de banho, acompanham a casa de banho, quando peçam fazer uma coisinha quase aqui dentro do recinto, estão colegas que fazem todo o acompanhamento da criança. As crianças estão seguras aqui na escola, temos quase tudo pronto para as crianças sentirem-se à vontade e não ser a escola o foco ou o ponto de contaminação. Lembre-se que o surgimento do novo coronavírus forçou as escolas primárias a encerrarem o ano letivo 2020 em fevereiro de 2021. Um terço dos 249 óbitos por Covid-19 no país aconteceu desde o início do ano em curso, indicou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Saúde na análise à situação epidemiológica do país. O mês de janeiro ainda não terminou e já somam-se 83 mortes, mais do dobro do registrado em qualquer um dos que eram até agora os piores meses desde que foi registrado o primeiro caso do coronavírus no país em março de 2020. O maior número de óbitos continua a registrar-se em pessoas maiores de 60 anos, segundo o diretor de inquéritos no Instituto Nacional de Saúde, Sérgio Chicumbe. O país registrou entre 3 e 16 de janeiro as semanas com mais casos detectados de Covid-19. Moçambique é de novo é o quarto país com a pior situação em termos de crescimento da mortalidade. Portanto, em termos globais, é o país com 9 óbitos por milhão de habitantes, mas a velocidade, portanto, variação percentual por semana, foi até a semana passada muito preocupante,
tornando Moçambique o quarto país entre os países da SADC aqui mostrado com um aumento maior de mortalidade. O diretor nacional de assistência médica no Ministério da Saúde, o CNIS, diz que parte significativa dos doentes internados estão muito graves. Em Moçambique, existe até o momento um cumulativo de 1.195 pacientes internados, dos quais 219 estão atualmente internados nos centros de internamento para a Covid-19 e em outras unidades hospitalares. 79% destes internamentos estão na cidade de Maputo. Por seu turno, o diretor de inquéritos no Instituto Nacional de Saúde, Sérgio Chicumbe, falou das dificuldades que a instituição tem tido para recolher os dados sobre a situação epidemiológica em Cabo Delgado. O estado essencialmente mostra que mais distritos notificaram casos, cerca de 88% dos distritos já notificaram casos. Temos a notar que, eventualmente, na região norte de Cabo Delgado fica difícil de levar a cabo a epidemiologia, não é? Em algumas regiões, portanto a situação pode até ser pior do que esta. A análise da situação epidemiológica do país revela ainda que 88,2% dos distritos do país estão afetados, embora a maioria dos casos esteja concentrada em Maputo e arredores. O médico Filipe Ganhu diz que a vacina contra a Covid-19 pode ser eficaz, mas não útil. Por isso, uma eventual aquisição da mesma por parte do governo seria um mau investimento. Num contexto em que os números da Covid-19 disparam no país, a descoberta de vacinas e possível imunização das pessoas tem lançado a esperança para travar a propagação rápida no mundo. Entretanto, o médico Filipe Ganhu diz que a expectativa pode ser frustrada, visto que a vacina pode ser eficaz sem ser útil. A vacina pode ser não eficaz e pode ser eficaz, mas não útil. Quando o teste deles apresenta positivo, 99,5% das pessoas não desenvolvem nenhuma forma grave. Portanto, por isso é que esta virose, digamos, este Covid, é bastante benigno. Só temos 0,5% dos que testaram positivo, que desenvolvem formas mais severas. Se o Moçambique tiver que comprar essas vacinas, eu acho que é um mau investimento. Sobre as novas variantes, que segundo estudos têm nível de contágio de mais de 70%, quando comparado com a primeira, Ganhu desdramatiza. E essas atitudes de pânico, de falar de mutações, que depois até dizem que a mutação não estará provavelmente coberta pela vacina. Felizmente a nossa imunidade vai cobrir essas mutações todas, quase todas. Há algumas exceções, como por exemplo viroses muito graves como o ébola e outros, mas este coronavírus, mesmo com as suas mutações, até agora não foi provado que faça formas mais graves. Também não está provado que a vacina vai diminuir o número de formas mais graves. Ganhu acrescenta que a questão das novas variantes está a ser usado pelo mundo farmacêutico para criar pânico e assim obrigar os Estados para viabilizar o uso massivo da vacina. A não ser que a ideia da vacina seja justamente reconfortar, pôr as pessoas à vontade, mesmo se sabemos que provavelmente talvez nem seja eficaz, principalmente hoje em dia, com estas novas variantes. E vão surgir mais variantes. Agora acabei de ouvir que há uma terceira, mas quando havia duas, eu já dizia, antes de não haver nenhuma variante, eu já dizia que havia de haver mutações. Isso é natural, são mutações que vão surgir mais e vão surgir mais. Só que justamente usa-se essas mutações para criar o pânico para as pessoas se vacinar. De lembrar que o setor da saúde espera beneficiar de um lote de vacinas doadas pela Organização Mundial da Saúde até julho próximo. A Polícia Municipal na cidade de Maputo recorre ao regulamento sobre controlo de produção, comercialização e consumo de bebidas alcoólicas para justificar a apreensão de bebidas alcoólicas em bares, barracas e outros estabelecimentos comerciais.
Na passada sexta-feira, a Polícia Municipal disse que a fiscalização enquadra-se no cumprimento das medidas de prevenção, onde reiterou que seria implacável para com os violadores do decreto presidencial. Trata-se de desobediência. Então, em função desta desobediência, o comando da Polícia Municipal há de elaborar um processo, portanto, e enviar, portanto, às instituições de justiça. A Polícia Municipal promete não dar tréguas. Entretanto, esta terça-feira, o porta-voz da instituição, Mateus Cunha, viria apresentar outra tese que contraria a sua versão inicial. E quando questionado sobre a ilegalidade da apreensão de bebidas alcoólicas em barracas e restaurantes, este refugiou-se na postura sobre o comércio ambulante em lugar fixo. Por violação a este artigo, o infrator incorre a uma multa de 7.000 meticais e a apreensão das bebidas que se encontram nesta barraca. Isto podemos ver no âmbito da resolução número 53 da Assembleia Municipal 2006, de 22 de novembro. Por conseguinte, o Decreto Presidencial 13/2021, de 13 de janeiro, no seu artigo 35, inerente ao desrespeito, preconiza o seu número 1, que o incumprimento de horário de funcionamento como um crime de desobediência punido com uma pena de 3 a 15 dias de prisão e sempre substituída por uma multa correspondente. Cunha, para justificar a medida, diz ter sido um trabalho de rotina sem suporte ilegal do decreto presidencial. Coincidiu com a entrada em vigor do Decreto 1/2021, de 13 de janeiro, mas é uma atividade rotineira, em que nós proibimos a venda de bebidas alcoólicas próximo aos estabelecimentos de ensino, seja os mercados ou outros locais em que a postura proíbe. Cunha distancia-se do Decreto 13/2021 e defende-se recorrendo ao Regulamento sobre o Controle de Produção, Comercialização e Consumo de Bebidas Alcoólicas. No Distrito Municipal Campo, as barracas estão proibidas de vender bebidas alcoólicas. E a apreensão das bebidas alcoólicas. Foi exatamente esta atividade, não porque tratou-se do dia 15, não, mas é uma atividade de rotina. Temos esta atividade de forma rotineira, em coordenação claramente com a Polícia da República de Moçambique. Ainda desconhece-se sobre o destino do produto apreendido, embora a Polícia Municipal inste os comerciantes a aproximar-se à idealidade para esclarecimentos. A insuficiência de meios de transporte de passageiros na cidade da Beira, em Sofala, está a condicionar a mobilidade de pessoas e bens naquela autarquia. Vão na bicha, na bicha. Não vão entrar aqui, vão na bicha. Sempre aqui. Se não quer ficar na bicha, para lá. Não está na pista, amigo. Para lá. É sujeitando-se a cumprir bicha que se pode ter a oportunidade de deslocar-se entre os bairros e ou viajar da capital provincial a outros pontos desta parcela do país, tudo porque os meios de transporte são insuficientes para responder à procura, dado os condicionalismos impostos pelo governo com vista a reduzir os riscos de contágio pela pandemia. Exigimos as máscaras e lotação de 50 passageiros no metrobase. Está difícil organizar os passageiros? Não está difícil, não está. Para quem que quer viajar conosco, está a cumprir. Como que fazem nas paragens intermediárias? Nas paragens, saindo daqui lotado, a gente não para mais. Por causa disso, tem havido muita enchente nas terminais e nas paragens intermediárias, deixando os utentes aflitos. Os transportes são poucos e há muita aglomeração de pessoas, então isso está a dificultar. A medida é boa, é para prevenir, só que é mais para nós que vamos atrasar chegar em casa, temos compromisso. Mas porque a pretensão manter o distanciamento, os passageiros demonstram compreender, mas pecam os transportadores em não colocarem água para a lavagem das mãos e muito menos fazerem a medição da temperatura corporal.
6 pessoas já perderam a vida devido ao afogamento desde o início do mau tempo na província de Maputo, e o SENSAP, o Serviço Nacional de Salvação Pública, apela à população a estar vigilante. A província de Manica tem estado a registrar chuva de moderada a intensa em quase todos os distritos. Apesar das pessoas saberem que não podem se fazer aos rios, barragens ou represas para natação, há quem insiste em fazê-lo. De acordo com o porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública, Manica José Johnny, 6 pessoas perderam a vida vítimas de afogamento. Incluindo com aquilo que foi o rescaldo da quadra festiva, tanto como a eclosão da tempestade de Xalane e o recente caso, somamos um número de 6 pessoas que foram registradas como óbitos vítimas de afogamento a nível da província de Manica. Os distritos com mais casos são de Mussuriço, Sundenga e Chimoio, e com o aproximar da tempestade de Eloise, o SENSAP disse que já está a posicionar os seus homens nos locais considerados críticos. A nível da província de Manica, estamos a falar da zona sul da província de Manica, os distritos de Mussuriço, Machaz e Sussundenga. São essas zonas que alarmam o Serviço de Salvação Pública, em razão de a atenção toda estar levantada para estes locais, não só possíveis casos que venham a ocorrer em qualquer ponto. Estamos preparados, a nossa área de jurisdição e aproveitamento. O Serviço de Salvação Pública recebeu esta informação através do INAM e assim estão posicionados os membros que serão distribuídos, tanto como foram distribuídos na eclosão do fenômeno de tempestade de Xalane, e tanto como este fenômeno que se prevê, também o Serviço de Salvação Pública prontamente vai responder a esta situação. Nesta época chuvosa, apela-se mais atenção à população e evitar atividades de natação. O académico Carlton Cadeado entende que as relações diplomáticas entre Moçambique e a vizinha África do Sul foram sempre turvas devido à incapacidade das instituições dos dois países em saber gerar crises. E a Covid-19 veio deteriorar esta situação. A eclosão da crise global provocada pela Covid-19 é interpretado pelo académico como uma das formas que veio pôr a nu as fragilidades dos dois países na gestão dos problemas predominantes nos dois estados. Hoje, estamos a ter esses problemas num outro contexto em que os problemas estão a agravar-se num contexto de crise que afeta a todos. Isso, misturado com a crise agora do Covid, complica a gestão do país. Moçambique também está a enfrentar uma crise político-militar, econômico-financeira, dívidas ocultas. Tudo isto misturado também. O Estado moçambicano está à procura de encontrar um ponto de equilíbrio. E, sobretudo, estamos a falar de um problema que é crônico, quer na África do Sul, quer em Moçambique. As relações histórico-diplomáticas entre os dois Estados sempre foram complexas e tensas, embora tenham sido ocultadas entre os governos do ANC e da Frelimo para acomodar interesses políticos dos dois países, afirma o académico Carlton Cadeado. Todos nós sempre destacamos o lado positivo da cooperação. E isso tinha um interesse político do lado de Moçambique e da África do Sul para consolidar as relações de amizade que foram criadas durante o processo de luta, para consolidar o lado de parceria na construção dos nossos estados e de uma boa vizinhança para todos termos segurança e também para todos nós procurarmos um bem-estar. Havia essa necessidade. Mas mesmo nesse período em que nós sempre falamos das coisas boas das nossas relações, não quer dizer que não haviam coisas más. Como solução para minorar a tensão entre os dois países, Carlton Cadeado apela aos governos do ANC e da Frelimo a melhorarem a qualidade das instituições, que acabam sendo a principal causa da maldição dos dois povos. Mas a senhora Fátima Mimbire, ela está a tentar trazer para o outro lado do debate, que é a questão da maldição das instituições. Para não culparmos toda hora os recursos, temos que falar da qualidade das nossas instituições. A qualidade das nossas instituições aqui em Moçambique que não conseguiram lidar com este problema, a qualidade das instituições da África do Sul também que não estão a conseguir lidar com esse problema. Então, se você me perguntar qual é a solução para estas coisas, para evitar ou para sair agora desta coisa aqui, íamos para esta teoria de institucionalismo. As instituições têm que funcionar para poder lidar com os problemas como deve ser. A guerra do apartheid do regime segregacionista e racial
sempre afetou negativamente as relações entre os dois países, que culminou com a morte de alguns moçambicanos a 31 de janeiro de 1981. O músico Salim Mohamed afirma que a falta de empresários no ramo artístico boicota a internacionalização dos cantores e da música moçambicana. Chama-se Salim Mohamed, um dos concorrentes da Batalha dos Clássicos do programa Moçambique em Concerto. Músico renomado e com um repertório de invejar, Salim Mohamed decidiu pôr a mão na ferida e falou do aparente desinteresse do empresariado nacional pela área artístico-cultural. Não temos empresariado que trabalhe nessa área devidamente. Praticamente o músico, ele faz os seus trabalhos, ele mesmo é que produz o trabalho, o que complica também um pouco. O autor do sucesso, Mamana Maria e Billy Biza, entende que a fraca qualidade na produção da música moçambicana é outro calcanhar de Aquiles. Mas a qualidade também é muito importante. Tem que se rever essa parte. Tornar muito sério o trabalho, um trabalho condigno, um trabalho digno das pessoas poderem escutar. A qualidade em si conta bastante. Salim Mohamed foi mais longe ao sublinhar que, se uma música toca no estrangeiro, é pelo esforço do próprio artista, o que, no seu entender, não devia acontecer. Acontece uma música e outra tocar no estrangeiro é porque o próprio músico faz aquele esforço e tal, de procurar saber qual é a quem pode dirigir o trabalho. E às vezes acontece ter a sorte de pegar no trabalho, de ser ouvido. Então, é preciso muito empenho da parte do empresariado, dos produtores de música também, para que a nossa música seja conhecida. Não basta ser o próprio músico, o músico faz a sua parte. Lembre-se que a Batalha dos Clássicos é uma iniciativa do programa Moçambique em Concerto, que visa contribuir para a promoção da música moçambicana. A seguir, damos por terminado então o jornal principal de hoje. Não perca daqui a pouco o jogo em direto entre o Leverkusen e Dortmund. Nós voltamos a ver amanhã, à mesma hora. Boa noite, até lá.